Oi, gente boa de Deus, a paz do Senhor. Mais um dia de leitura, estamos felizes e eu gostaria que hoje você prestasse muita atenção aqui nesta leitura, o capítulo 7 de primeira carta aos Coríntios. Paulo traz aqui conselhos que é preciso ler muito vagarosamente para que possamos entender a situação, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este privilégio, por essa dádiva e pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Nos esclarece, Pai, através do teu Espírito. É assim que oramos, é assim que te pedimos. É no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, 1 de Coríntios, capítulo 7. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha das relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tenha sua esposa e cada mulher tenha seu marido. Paulo está aqui orientando aos irmãos sobre a conjugalidade e sobre a questão de ficar solteiro, de casar-se ou não. O contexto histórico dessa época era totalmente desfavorável para qualquer tipo de relacionamento. Existia muita perseguição, os imperadores eram terríveis, perseguiam, maltratavam, matavam. Era um ambiente totalmente improvável para que se pudesse criar uma família, constituir uma família. Por isso, Paulo traz esses conselhos aqui. E aí ele diz, o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. Isso aqui ele está falando da sexualidade. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, claro, porque o corpo da esposa é o lazer do esposo, é o parque de diversão do esposo. Ele se satisfaz no corpo da sua esposa. E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. O que ele está falando aqui é que um sente prazer no corpo do outro. E por isso que não deve haver privações. Também não deve haver abusos. Tudo deve ser feito consensualmente. O que ele está esclarecendo aqui é que o homem se satisfaz no corpo da mulher e a mulher se satisfaz no corpo do homem. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Que ele está dizendo aqui, olha, se o corpo é o parque de diversão um do outro, não é bom que vocês se afastem sexualmente, porque algumas pessoas, sob pretexto de oração, jejum, consagração, se abstêm da sexualidade. Mas isso não pode ser uma decisão unilateral. Isso precisa ser uma decisão consensual. Os dois precisam decidir. E Paulo disse, não prolonguem isso por muito tempo. Por quê? Porque você não tem controle sobre isso. É uma coisa que pulsa dentro de você. E Satanás pode aproveitar desta ocasião e desse descontrole e vos tentar. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Falando um espaço. Isso não é uma regra, isso é uma concessão. Porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de determinado modo, outro da mesma forma, outro de outra forma diferente. Paulo era um homem que nessa época que ele não tinha uma esposa. Até porque ele viajava muito, ele vivia de lugar em lugar pregando o evangelho, ele se dedicou a isso, então era muito improvável que ele pudesse ter uma esposa, uma família para cuidar.
Já os outros apóstolos não, eles tiveram as suas esposas, as suas famílias. Pedro tinha sogra, lembra que Jesus curou a sogra dele? Pois é. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seriam se permanecessem como eu, solteiro. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem. Porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Ele diz, olha, se o fato da sua decisão por não casar, ela vai trazer um abrasamento em você, em que você não terá controle, então case-se. Tenha bom senso, tenha equilíbrio. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor ordena, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa, porque naquela época era muito comum, por qualquer motivo, os maridos abandonarem as suas esposas, largarem as suas esposas. E eles largavam uma para que eles não tivessem vários casamentos ao mesmo tempo, a bigamia, então eles faziam a monogamia sucessiva. Ele casava, mandava aquela embora, casava com outra, mandava ela embora, casava com outra, e assim eles iam praticando essa coisa perversa. Então ele disse, não se separem, não se apartem, que vivam juntos por toda a vida. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, eu, Paulo, com a minha própria consciência, com a minha própria percepção de evangelho, eu digo a vocês, se algum irmão tem mulher descrente e essa se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela, não precisa. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, se ele não professa da sua mesma fé, se ele não entendeu ainda a questão do evangelho, mas este consente em viver com ela, não se separe dele, fique com seu esposo. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. É um que santifica o outro. Entende? Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Se vocês viverem em uma confusão por causa da crença, é isso que não pode acontecer. Que haja contendas, inimizades, confusões, discórdias, dissensões no relacionamento por causa da crença. Mas se ele consente, coabitem com seus cônjuges normalmente, porque o descrente é santificado pelo crente, pelo que recebeu o evangelho, pelo que tem Jesus no coração. Entende? No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Se ele quiser ir embora, deixe ele ir. Em tais circunstâncias, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão. Vocês não precisam ficar escravos desse camarada a vida inteira. Vocês não estão sujeitos a isso. Pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Deus, o evangelho é para promover paz. E se não está promovendo essa paz e está tendo uma confusão terrível e ela quer ir embora ou ele quer ir embora, deixe ir. Deixe ir. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvará a tua mulher? Você não sabe, você não tem controle sobre isso. Se ele é crente e você não, e vocês aceitam viver em harmonia, vivam, porque o crente vai santificar o descrente. Agora, se eles não aceitam isso e querem ir embora, deixe que vá, porque você não sabe se você salvará o marido ou se o marido salvará a esposa, ninguém sabe. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado já sendo circuncidado? Não se preocupe em desfazer a circuncisão, que é a operação no prepúcio. No pintinho da criança eles tiravam o prepúcio. Foi alguém chamado sendo incircunciso sem fazer a operação de fimose?
não se deixe circuncidar, porque isso não tem significado nenhum. A circuncisão em si não faz o menor sentido e a incircuncisão também não significa nada. Nada absolutamente. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foste chamado sendo escravo porque nessa época tinham muitos escravos. Os próprios judeus mais de condição financeira menos elevada, eles serviam aos judeus de condição mais elevada. Eles eram os escravos dos próprios irmãos. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir a tua liberdade, aproveita a oportunidade. Não fica escravo para sempre. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Agora é servo de Cristo. Fostes comprado pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. Seja escravo de Jesus, seja servo de Jesus, seja servo do Evangelho, mas não se submeta à escravidão de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tem um mandamento específico do Senhor. Dou, no entanto, meu parecer como homem, que pela misericórdia do Senhor tem vivido a fidelidade. Eu vou dar o meu parecer. Eu vou dar aquilo que está na minha consciência cristã, na minha formação de cristão, na minha consciência de evangelho que eu tenho. Eu vou dar o meu parecer a vocês. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste mundo, que a pessoa permaneça em a sua atual condição. Aqui ele volta a falar, gente, nós estamos vivendo tempos difíceis. O imperador é terrível. E aí, esses tempos não inspiram muito construir famílias. Fiquem na posição que você está. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento. Tá vendo ele falando aqui? Devido aos problemas deste momento, que a pessoa permaneça em sua condição atual. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. O ambiente é difícil, o momento é terrível. Por quê? Porque eles vão separar vocês, eles vão perseguir vocês, vão tirar um para um lado, o outro para o outro, vão botar um de um lado, o outro para o outro. Vai ser difícil. É muito complicado o momento, os tempos presentes que nós vivemos. Paulo dizendo para aquela época. Todavia, se te casares, com essa atitude não pecas, é claro. Se você quer casar e enfrentar, não tem problema não, você não está pecando. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado, não é problema. Você quer casar, casa. Contudo, aqueles que casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida e eu gostaria de poupá-los disso. Ele não está falando aqui de um casamento, do casamento de uma forma em geral. Ele está falando do casamento naquela época. Eu quero poupar vocês do momento em que nós estamos vivendo aqui. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. O tempo está urgindo, a coisa está se afunilando. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Não é que ele está aconselhando você a viver como um solteiro, não. É que você se comporte, mesmo cuidando da sua esposa, como se você não tivesse uma, para que a perseguição não possa dividir vocês. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Aprenda a viver sem chorar. Os que estão alegres, como se não tivessem alcançado a felicidade. E os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. O tempo era muito difícil. E os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivesse acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. Você entende?
Consegue entender aí? O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor em como mais poderá agradar ao Senhor. Ele está livre para trabalhar para o Senhor. Entretanto, quem é casado preocupa-se com os negócios desse mundo em como irá agradar a sua esposa. Tem uma divisão aqui. Ele tem responsabilidades agora com aquela esposa. E ele não precisa só cuidar das coisas do Senhor, mas ele tem que dividir o seu tempo com a esposa. E fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam dos assuntos do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. Elas têm uma única preocupação em se santificarem para o Senhor e trabalhar em prol do seu reino. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar o seu esposo. Agora ela tem uma outra responsabilidade. Ela não tem só o Senhor, ela tem um marido e possivelmente virão os filhos. Ela tem uma casa para cuidar. Estou dizendo isso para o vosso maior benefício, não para restringir a liberdade. Eu não quero cessear vocês de nada. Não quero restringir a liberdade de vocês, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante a sua noiva, e se ela estiver passando da idade de casar, crendo que deve casar-se, faça como entender melhor, tenha bom senso. Ele não peca por isso, que se casem. Se você tem uma noiva e está despojado com alguém, e o tempo está passando e você está enrolando a menina e você se sente constrangido com isso, case. Não tem problema nenhum. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade sexual, e chegou à conclusão de não se casar com sua noiva da mesma forma, esse também faz bem. Ora, se aquele que já tem um noivado e depois ele decide não casar, tudo bem. E aquele que tem um noivado também e decide se casar, tá bem do mesmo jeito, é o bom senso. Façam como vocês melhor entender, mas façam tudo no Senhor. De modo que aquele que se casa com sua noiva faz bem, mas o que não se casa faz melhor ainda. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Entretanto, segundo me parece melhor, ela será mais feliz se permanecer viúva, não casasse mais com ninguém. E nisso, penso eu, também está de acordo com o Espírito de Deus. Aqui são orientações gerais de Paulo sobre os relacionamentos naquela época, em que existiam muitas separações à toa. E aí surgiu muitas perguntas. Se eu sou solteiro, eu caso, eu não caso? E Paulo orienta para que todos tenham um equilíbrio, um bom senso. Tinham muitos escravos naquela época. Ele diz, olha gente, você quer casar, casa. Se você não tem obrigação e entrou num consenso com a sua noiva e não quer casar, não casa. E você está casado, não se separe. Se você está solteiro, não case. E ele traz essas orientações para que a comunidade possa ter uma mente cristã, para que seja gerado e seja formado em cada pessoa uma mentalidade, uma consciência cristã. É tanto que ele diz aqui não mando eu, mando o Senhor. O Senhor que diz assim. Agora, nesse caso aqui, é a minha consciência, não diz o Senhor, é eu que falo. Eu estou falando de acordo com a minha consciência cristã, com a minha experiência do Evangelho de Jesus Cristo. Eu julgo que eu estou de acordo com o Espírito de Deus. Eu espero que você tenha aprendido com esse capítulo, espero que você esteja aí curtindo esse texto e espero que você me encontre aqui amanhã nessa mesma hora. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. A gente se vê amanhã. Até lá.